Olá, pessoal. O vídeo de hoje vamos falar sobre a síndrome do pânico. Eu sou a professora Josi e para falar sobre o tema, a minha convidada é a psicóloga Mara. Olá, Mara. Boa noite, é um prazer estar de novo aqui no canal e hoje a gente vai falar com o transtorno do pânico e vou começar então falando sobre esse transtorno que a maior parte das pessoas tem. É um transtorno que realmente é um transtorno muito ruim, caracterizado por crises de ansiedade, que a gente falou na outra semana sobre transtorno de ansiedade. E esse transtorno, ele é caracterizado por crises repentinas, que duram em torno de 15 a 30 minutos, né? E são sintomas físicos e muito intensos. E são, assim, sintomas que levam a pessoa ao hospital sem saber identificar que doença está. Como é causada? Como é desenvolvida essa síndrome do pânico? Tem alguma coisa que causa isso? Olha, a síndrome do pânico, ela é muito confundida, assim, hoje em dia, né? Porque qualquer coisa, assim, porque como ela tem muita ansiedade envolvida nela, né? Muita ansiedade, né? As pessoas confundem muito o transtorno do pânico, né? Com muitas outras síndromes, né? Porque a causa do transtorno do pânico, né? Por exemplo, as pessoas, ela desperta a causa do transtorno do pânico, porque as pessoas estão lá assim, elas passam muito tempo assim envolvidas num meio onde que elas estão, por exemplo, em relação de estresse, muito estresse, muito estresse. Quando vê, ela dispara esse transtorno. Ou então um caso de morte na família, ela desperta esse transtorno. Ou então pode ser causas de crise financeira na família também, ela desperta esse transtorno. Separações, tanto pode ser separações da própria família, na família própria da pessoa, pode ser brigas de família também, né? Pode ser morte familiar, né? Pode ser assaltos, sequestros, separações traumáticas, né? Assim, são uma infinidade de problemas que, né, pessoais que pode causar e disparar esses problemas, essas causas, né? Que são neuroquímicas do cérebro, que eu vou explicar como acontece dentro do cérebro, né? Então, são N causas que acontece, que dispara o transtorno do pânico. Então, a síndrome do pânico, ela não é hereditária. Não, ela até pode, assim, no caso, assim, pela ansiedade, né? Por exemplo, se meu pai, ele é ansioso, sabe? Tem aquele tag, né? Lembra que a gente falou semana passada, aquele tag, né? Eu vou estar vivendo num lugar onde que eu já tenho um hábito ansioso, né? Uma família ansiosa. Então já é a questão de familiar, né? Uma questão familiar, onde que pai e mãe já vivem num hábito familiar, já não tem um lugar calmo para viver. Então já posso estar vivendo já num hábito sempre não tenho calma, não tenho tranquilidade, não tenho, né? Não tenho hábitos de viver tranquilamente. Eu posso disparar isso aí? Posso, né? Porque eu não vou ter um prazer de viver em família tranquilamente. Posso disparar, com certeza. Por causa da família, pode disparar, com certeza. O que piora a síndrome, essa síndrome? O que piora,
como eu te falei, né? O pior é a ansiedade, né? A ansiedade é o ponto central da síndrome, é a ansiedade. É a ansiedade junto com a depressão, junto com os fatores externos, né? E assim, ó, como que ela acontece, né? A gente no cérebro, bem no centro do cérebro, tá? A gente tem o hipotálamo, tá? Bem no centro do cérebro, a gente tem o hipotálamo. E ali, no centro do cérebro, é onde regula nossas emoções, tá? E ali nossas emoções, ali nossas emoções, ela também tem um centro da adrenalina, tá? Essa adrenalina, ela dispara para alguma circunstância, no caso assim, quando aparece alguma situação de perigo, tá? Vamos supor um exemplo, aparece quando alguém vai nos assaltar, a gente vai fugir ou a gente vai lutar, né? Então, essa descarga de adrenalina que é disparada pelo cérebro, né, nos prepara para fugir ou para lutar. E essa descarga de adrenalina, ela é disparada pelo cérebro, pelo hipotálamo. Então, a gente foge ou luta, né? Então, a gente foge. Só que essa descarga toda, ela é disparada, tá? Por esse alarme, sem haver uma situação de perigo. Esse é o transtorno do pânico. Não tem situação de perigo e disparou o alarme. Aí esse é o transtorno do pânico. Disparou o alarme, só que não tem essa situação de perigo. Não tem ninguém te apontando a arma, não tem nenhum leão correndo atrás de ti, não tem nenhum bandido correndo atrás de ti, não tem nenhuma situação de perigo. E lá o cérebro disparou adrenalina e te causou todos os sintomas. E tu tá lá naquela situação de 15 a 20 minutos com aqueles sintomas todos de ansiedade e tu não sabe por quê, não sabe de onde veio. Simplesmente o cérebro disparou isso tudo por 15, 20 minutos. Quais são os sintomas físicos? São muito horríveis. O coração acelera, o coração ele vai com os batimentos muito alto, que os batimentos vão tão alto que a pessoa tem uma sudorese muito intensa, respiração muito, com uma falta de ar, que parece que está tendo um ataque cardíaco, uma dor no peito muito grande, um formigamento por todo o corpo, que chega a ser uma simulação de infarto, né? Suor frio, tontura, uma moleza no corpo, náuseas, calafrios, tremores, sensação de mal-estar e uma característica incrível, que é aquela sensação que está saindo fora do corpo, que é uma sensação de morte. É uma sensação de morte. Então, essa é uma característica muito grande da síndrome do pânico. Então, assim, quem tem não quer que ninguém tenha, né? Porque é uma sensação horrível, né? Então, assim, é uma sensação de quem está infartando, né? Então, essa sensação, eles levam assim, ó, eu quero ir para o hospital, eu estou passando mal, eu vou morrer aqui, por favor, me socorre, eu não sei o que está acontecendo. Então, essas pessoas são levadas de médico para médico, médico para médico, médico para médico, para saber o que elas têm. Então, isso é o maior perigo que tem, né? Porque elas não sabem o que elas têm. Deixa eu te falar uma situação que uma pessoa falou para mim. Ela chamou o Uber
quando o carro chegou, era escuro e ela não conseguiu entrar no carro, porque aquele carro causou pânico, né? Isso aí é um sintoma, não é? Sim, é um sintoma. Porque no caso aí ela já estava com um pânico, ela também estava com sintoma de pânico, de fobia, né? Ela estava com pânico de morrer ali naquele local, com medo de morrer, porque pela a respiração profunda, né? Pelo coração acelerado, ela já estava achando que ia morrer naquele local. Agora, imagina só a situação, calafrio, a parte do corpo toda dormenta, todos esses sintomas, né, que eu citei aqui, e não é gostaria de morrer naquele local fechado, né? É uma situação horrível. Então, a primeira coisa que acontece, né, que os paramédicos fazem, e quando chega num pronto atendimento, e quando chega num qualquer outro, depende do plano de saúde que tenha, né, qualquer tipo de atendimento, e é de praxe, né? Chega com esse tipo de sintoma, eles fazem o quê? Eles não têm um protocolo, eles não sabem se a pessoa está tendo um ataque de pânico, não tem. Então, ele está tendo um infarto, Primeira coisa... Ela chega a desmaiar com esses sintomas? Se a ansiedade é muito, desmaia. Porque depende do grau de ansiedade que a pessoa tem, ela desmaia. Ela de 15 a 20 minutos ela pode desmaiar, sim. E ela vai chegar no hospital e vai estar. E o protocolo de atendimento é o mesmo para todo mundo. Se ela tem falta de ar, se ela tem tontura, se ela tem náusea, eles vão usar o mesmo atendimento de protocolo para todo mundo. Então, até que se prove o contrário, todos vão estar tendo um infarto, né? Então, tem que se verificar a pressão arterial, tem que fazer todos os protocolos de atendimento para descartar qualquer outro tipo, né? Então, eles vão colocar aquela pessoa no atendimento, vão verificar, aferir a pressão arterial dela, vão ver tirar o sangue, né, para fazer uma coleta sanguínea, para ver quanto que ela tem dos fluidos dela, para ver o que tem do coração, para ver se está tendo um infarto, e por aí por diante envolvido. Aí vai ver que do coração não deu nada. Aí vai ver que a pressão dela está um pouco alterada, mas não é para ter uma pressão alta. Aí vão vendo, vão observando e vão deixar ela em observação e ver que aquela pessoa ela está ansiosa. E vão deixá-la em observação naquele momento. Vão dar ansiolítico e vão começar a pegar o histórico dela. Aí aquela pessoa vai voltar, com certeza ela vai voltar, porque o pânico, ele volta. Pelo histórico dela, ela vai voltar. É complicado. Tem pessoas que têm a crise, leva ao hospital, toma soro, melhora e volta para casa. Sim, eles vão botar soro nela, porque eles não sabem o que vão fazer, porque um paciente, né, chega no hospital com todos esses sintomas, né, eles, de primeiro, o médico não vai saber o que vai fazer, porque não é um paciente para o médico clínico geral. Ele é um paciente para o psiquiatra, ele é um paciente para o psicólogo, né? Ele é um paciente para o psicanalista, para o psicólogo, para um tratamento longo. Ele não é um paciente para estar ali, né? Então, no caso, como é que seria um atendimento para esse paciente? Como que se atenderia esse paciente? Como que se encaminharia esse paciente?
Aí esse paciente, ele fica sem saber o que fazer. E lá no próprio pronto atendimento, não tem como fazer para atender esse paciente, porque é um transtorno que é confundido com um infarto. O próprio paciente não fica sem atendimento, porque ele fica atendido, porque ele vai usar o mesmo protocolo de um paciente com infarto. Ele é atendido, né, de acordo também com o seu plano de saúde, né? Porque senão ele fica esperando lá dias e pós-dias para ser atendido numa maca como uma suspeita de infarto, né? Se ele tem um plano de saúde, se paga, vai ao pronto-socorro e passa. Agora, se vai para um hospital público, ele vai ficar no corredor, se não tiver uma sala para ele, né? Vai ficar lá o tempo que for necessário, que aparecer um local para colocar aquele paciente. Mas até esse tempo todo que o paciente, com todos esses sintomas, fica lá esse período, não é prejudicial para ele? Sim, porque ele está com um transtorno não diagnosticado e não tratado, né? E o que vai acontecer? Durante esse tempo, ele vai estar com crises pós-crises. O médico não vai saber o que ele tem, ele vai estar com soro, ele vai estar sendo tratado ali, ele não vai estar com hipertensão, porque ele não é um hipertenso, né? Ele vai estar com crises de ansiedade, com o coração acelerado, respiração alterada, ele vai estar com dor no peito, vai estar com palidez, com ânsia de vômito, com tremores, com náuseas, e vão estar fazendo exames e pós-exames nele sem estar com um encaminhamento adequado, né? Então, assim, é um transtorno de difícil diagnóstico, né? Quando não é encaminhado para o médico correto, né? Então, assim, quando é encaminhado para o médico correto, aquele que tem uma visão adequada, por exemplo, eu tenho meu filho, eu tenho meu marido, eu tenho minha irmã, assim, eu sei o que está acontecendo, eu tenho uma visão daquilo, como este canal aqui que está mostrando uma visão melhor daquilo que a gente possa ver, olha, o transtorno do pânico é assim, 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 eu posso saber o que é um transtorno do pânico. Eu tenho um familiar que tem essas crises assim, 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 né? Eu não vou socar um familiar meu dentro de um lugar, não. Eu vou levar num médico, eu vou levar num psicólogo, eu vou ter uma outra opinião no qual eu possa encaminhar para um melhor tratamento. Se não for, ok, eu vou descartar, mas eu vou pelo menos dar um suporte mais adequado para aquele meu familiar. Agora, se a pessoa ela não tem nenhum tipo de informação e todas as vezes que tiver crise, levar no pronto-socorro, aí toma o soro, melhora, volta para casa. É como você falou, essas crises elas vão persistir até que faça um tratamento, que tenha um diagnóstico e faça um tratamento sério. Sim, mas não, infarto é completamente diferente do transtorno de pânico. Completamente transtorno de pânico. Porque o transtorno de pânico, ele dura de 15 a 20 minutos e passa. A pessoa não tem mais nada. O infarto, ele dá e a pessoa tem que ir para o hospital. E entrou dentro do hospital e, de acordo com o procedimento que vai levar dentro do hospital, ou ele fica dentro do hospital, ou de acordo com a idade, se é idoso ou se é novo, às vezes não tem nem como reanimar um paciente se é novo ou não, né? Às vezes se é novo não tem nem chance, né? Se infartou, né? Geralmente os idosos têm mais chance que os novos, né? 5, 10 vezes tem mais chance que os novos, porque a pessoa que tem transtorno do pânico, ela não infarta,
aquelas descargas neuroquímicas de adrenalina são só sintomas. Ela não morre, ela não vai morrer, não vai morrer. A pessoa tem a sensação de morte naquele momento. Só a sensação de morte. Às vezes, muitas vezes, a gente diz isso para o paciente, eles querem nos matar, mas a gente diz isso para acalmar eles mesmos, porque tudo aquilo que eles sentem é sensação de morte. Aí diz assim, nossa, mas eu vou morrer. Não, não vai morrer. Calma, respira fundo, com aquela respiração que você nem, né? Respira fundo, né? Porque tudo isso é uma descarga de adrenalina. É descarga de adrenalina. Tudo aquilo que o cérebro disparou no corpo é tudo descarga de adrenalina. E quanto mais ansioso a pessoa é, mais tempo dura no corpo. Às vezes a pessoa não é tão ansiosa, dura 15 minutos, mas quanto mais ansiosa, aquilo não vê nada, os olhos cegam, a respiração falta o ar, tudo formiga no corpo. Eu vou morrer. E o corpo parece que a alma já está saindo. É infarto. E vai dizer para a pessoa que não é infarto. Estou morta. Mas não é, a pessoa não vai morrer, não vai. Aí tem que botar na cabeça dela que ela não vai morrer. E isso aí custa muito para curar. Custa muito. O tratamento é longo. Como é feito esse tratamento? Olha, o tratamento do transtorno do pânico, ele é muito longo. Ele precisa realmente de um psiquiatra, porque ele vai receitar ansiolíticos, porque a ansiedade, ela é muito alta, até por causa daquela imersão, assim, sabe, da adrenalina, e ela precisa realmente ser controlada pelos ansiolíticos, né? Precisa de antidepressivo, porque aí tem um fundo de depressão, tem casos de depressão, né? Precisa de psicoterapia, precisa de trabalhar, né? Toda essa área de, né, caso familiar, caso pessoal, precisa trabalhar por um bom tempo. Aí a duração depende muito da intensidade da doença, né? Então, assim, o que levou aquele paciente a despertar aquele pânico? Porque muitas pessoas não sabem o que levou a despertar aquele pânico, né? Como eu falei, às vezes no início ali, às vezes levou à separação do pai, estava muito bem. E maior parte dos casos de pânico não sabe o que levou a despertar o pânico. Estava muito bem. Aí, de repente, Mara, eu me vi me acordando de madrugada com uma dor no corpo, uma sensação, eu estava indo, não sei o quê, e quando eu vi, eu estava infartando, bem assim que eles descrevem. Eles não sabem o porquê, nunca sabem o porquê que estão infartando. Então, ainda por cima tem que investigar o porquê que estão infartando, né, entre aspas. Então, tem que descobrir a causa do pânico. Então, eles nunca sabem o que é. Então, tem que descobrir a causa que levou eles a ir ao transtorno do pânico. Pode ser a separação do pai, pode ser a própria separação deles, pode ter sido a falência, né, de uma firma, pode ter sido N coisas que, às vezes, o próprio inconsciente escondeu. Às vezes, o próprio inconsciente escondeu. Ou pode ser coisas lá da própria infância que, de uma hora para outra, não viu um filme e despertou, o teu consciente foi lá, nossa, o transtorno do pânico resolveu brincar contigo, e não, é agora que nós vamos brincar, e deu, né?
resolveu botar para a realidade e despertou os traumas, né? Então é ali que tu vai tratar. E olha assim, ó, a duração do tratamento depende muito do problema, né? E outra coisa, isso leva meses, anos, mas existe, assim, não digo que existe cura, ela existe o tratamento, né? Mas ali quando tu tá bem tranquilo, ela volta. Então, o tratamento ameniza, mas não cura. Ela volta. Que como eu te disse, né? Tu tá muito bem, tá vivendo uma vida tranquila, mas tu tratou, mas aí tu deixou de tomar tuas medicações, tu tá bem, mas aí por algum outro momento, um outro problema, ela desperta e volta com tudo. Por isso que eu digo que o transtorno do pânico, ele é um problema muito sério e tem que ser levado a sério, né? Porque elas são de sintomas importantes, né? Que causam desconforto muito grande no corpo, no lado psíquico, no lado emocional, né? E que muitas pessoas não assim, olha, se isolam muito, porque como elas têm transtorno do pânico, elas evitam de sair, porque elas têm essas crises toda hora, né? Elas evitam de ter relações, evitam de muitas coisas na vida por causa desse transtorno. E porque às vezes assim, eu não vou me tratar, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, acabam não fazendo o tratamento correto e acabam desistindo de si mesmo, né? E como eu digo sempre, eu afirmo, nunca desistir de si mesmo, né? Que o melhor investimento é a gente mesmo, né? Independente de qualquer final, o melhor investimento é a gente mesmo. Você pode deixar assim uma mensagem para as pessoas que irão assistir esse vídeo e se identificar? O que elas podem fazer? De todas as pessoas que eu vejo com transtorno do pânico e que tratam o transtorno do pânico e que vivem esse transtorno do pânico, muitas pessoas que chegam para mim, eu digo o seguinte: o transtorno do pânico não é fácil de se tratar, mas eu digo uma coisa, muita coisa na vida também não é fácil. Muitos transtornos não são fáceis, não é fácil, mas estar aqui na Terra também não é fácil. A gente tem uma luta travada aqui nessa vida, que é viver. É viver dignamente, é viver com luta dia após dia. Temos uma missão de lutar dia após dia, com honra, coragem e persistência. Temos que ter coragem de investir em nós mesmos, né? Temos que ter coragem de ser pessoas de valores, dedicação e de muita persistência, independente de qual transtornos que tivemos. Transtorno da ansiedade, transtorno de pânico, qualquer transtorno, não importa qual é. A gente tem que vestir uma característica que se chama coragem. Vestir a coragem dia após dia. Não existe nada que se chama ontem nem amanhã. Só existe um dia, só hoje. E a gente tem que vestir o hoje e acordar dia após dia e fazer o nosso dia ser um dia melhor. E ir em cada profissional qualificado e confiar no seu profissional. Dar o coração, a confiança e o amor para o seu profissional. Confiar no seu profissional. Gostar do seu profissional, sendo aquele seu melhor amigo. E quando tu te abre com aquele profissional,
toda a tua luta e todo o teu hoje vai ser com certeza um dia sempre melhor. Muito obrigada, nossa, palavras lindas você falou. Obrigada, vai ser. E é sempre assim que a gente tem que enfrentar qualquer problema da vida, qualquer problema que a gente tiver, sempre confiando no hoje, sempre o hoje, né? Sim, muito obrigada. Eu que agradeço. E tchau, pessoal, até o próximo vídeo.